Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá dando para todo mundo escutar, né? Tá? E atrás também? Então, gente, meu nome é Bíblia, como a Bianca já me apresentou. Eu sou do CAPS de Conselheiro Lafayette, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E qual é o nosso trabalho lá, né? A gente promove a saúde mental dos pacientes. Então, a gente não só trata, mas a gente tem essa preocupação também em promover a saúde, né? Não só tratar. Então, como o Gustavo bem falou também, hoje especificamente falando sobre suicídio, como não há um tratamento para o suicídio, mas há a prevenção, que a gente tem que trabalhar em cima da prevenção. A gente tem que falar sim sobre o assunto. É um assunto chato, é um assunto que incomoda, é um assunto doloroso, mas que é preciso ser falado, né? É preciso ser conversado sobre. E acabar com esse tabu de que se falar estamos induzindo as pessoas a cometerem esse tal ato. E é pelo contrário. Quantas pessoas internalizam e às vezes não chegam a falar sobre o que pensam e acabam cometendo o ato, né? Fazendo a passagem ao ato, e muitas vezes sem falar para nenhum familiar ou um amigo mais próximo daquela intenção. E aí às vezes a gente fica se perguntando, mas o que aconteceu? O que estava acontecendo? Né? Não conhecia, Gustavo? Eu não conhecia o Gustavo, até comentei com as meninas, eu falei, gente, eu tô com vergonha de falar depois dele. Né? Porque ele falou muito bem, e se eu conhecesse a fala dele de antes, eu pediria até a Bianca que colocasse ele após a nossa fala, que seria um excelente fechamento. Porque a gente vai falar muito de coisas técnicas, nós vamos falar muito mais assim, como observar, o que observar, como ajudar essa pessoa com os dispositivos que a gente tem da rede de atenção psicossocial, né? Mas ele falou de um outro lado que é mais humano, que chega mais perto do coração de cada um. Então acho que seria um excelente encerramento. As próximas a gente troca, né? E aí eu vou passar a palavra então para as meninas, são duas psicólogas, a Kátia e a Paula, também lá do CAPS. Vez ou outra eu vou dar uma interferida para falar mais alguma coisa, tá? Porque sempre que a gente vai passando e falando sobre esse assunto, como a gente fala muito, às vezes fica um pouco mecânico. E aí a gente vai sempre lembrando de uma coisa ou outra, olha, tem que falar sobre isso, às vezes a gente recorda de algum caso, de alguma situação que a gente vivenciou na nossa prática e que é importante a gente trazer para cá. Então, de vez em quando eu vou fazer uma interferênciazinha na fala delas, tá bom? E sintam-se à vontade para nos interromper, para debater com a gente, para fazer perguntas, para contar casos que talvez tenham vivenciados também, que isso é muito importante para a gente, tá? Obrigada. Meu nome é Kátia. Como está o som? Tá legal? Tá bem baixo. Fala mais próximo. Eu não sou muito familiar no microfone, não. Então, só que meu tom de voz é baixo. Como o espaço é grande, né? E tem bastante pessoas, para ficar melhor eu vou utilizar, né? Concordo com as palavras da Rúbia, né, que a gente deveria ter encerrado com o Gustavo, que eu acho que ele toca realmente com as palavras e ficaria um ótimo desfecho para essa noite. Mas já que não foi planejado isso, né, agora vamos como do jeito que a gente planejou mesmo. Fica mais pra frente. Então, nós vamos começar com as partes técnicas, né? Para início de conversa, né? A gente vai falar de suicídio na adolescência e suicídio na idade adulta também, tá? Para início de conversa, o suicídio na adolescência é o ato de um jovem entre os 12 e os 10 anos a tirar a própria vítima. 21 anos. Tem estudos que falam, hoje eu até conversei isso com a Paula, de 10 a 21 anos. Mas 10 anos eu não considero adolescente. 10 anos eu considero criança ainda. Mas já existem casos, né? Já existem pessoas, crianças de 10 anos, né, que já têm esse pensamento de autoextermínio, né? Não deveria
estar pensando em nada disso, né? Deveria estar vivendo a infância, mas já está, né? Então imagina na idade adulta. E aí às vezes é por isso que isso acontece, né? O ato a pessoa passa mesmo da fala para o ato, porque vivencia tantas coisas lá na infância que chega na idade adulta e não dá conta, né? Então, geralmente ocorre porque a adolescência é um período de transição, de transformações e inúmeros conflitos internos. E é verdade, né, gente? Quem nunca pensou nisso na adolescência? Por questões hormonais, conflito com o namorado, a fase da rebeldia, conflito no contexto familiar, tudo isso induz as pessoas a pensarem, né? Então, principalmente na adolescência. O comportamento suicida se divide em 4 fases. Pensar em suicídio, foi o que eu falei. Quem que nunca pensou? Quem nunca pensou em morrer? Infelizmente, hora ou outra, isso passa realmente na cabeça das pessoas. Às vezes, por não dar conta de lidar com a frustração, por não dar conta de lidar com o conflito. Mas a gente espera-se que seja uma fase, seja passageira. Se virar patológico, alguma doença que vem, porque às vezes o suicídio vem por trás de uma doença, e nós vamos falar sobre isso aqui mais à frente. Às vezes vem por trás de uma depressão, às vezes vem por trás de uma ansiedade, né? Então, pensar em suicídio, planejar o suicídio. Às vezes a pessoa está passando por esse conflito, né? Está pensando, mas já está planejando. Está lá. E fica como um martelinho mesmo, né? Cutucando. O que é que eu vou fazer? E aí, a gente não precisa citar aqui as maneiras, né? Porque a gente vê isso o tempo todo. E eu acho que citar as maneiras, conversando com um psiquiatra que trabalha conosco outro dia também, ele falou, a gente conversando, né? Ele nos disse que educar sobre o suicídio não é ficar falando como as pessoas fazem, como as pessoas concretizam um ato. Tá para além disso, né? Tá para além de dizer se a pessoa toma remédio, se a pessoa se enforcou, né? Então, e a tentativa de suicídio, que é quando a pessoa tenta mesmo. Toma um remédio, se amarra numa corda e por aí vai. E a consumação do suicídio, que é quando, infelizmente, a pessoa, não sei nem se é a palavra correta para falar, mas quando a pessoa tem êxito naquilo que ela queria, né? Êxito para ela e infelicidade para quem está ao redor, para nós enquanto profissionais da saúde. Só aproveitando a fala da Sandra, gente, é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que é uma coisa que a gente observa no serviço. E é uma coisa que a gente observa no serviço de saúde, quando a gente fala sobre ideação e planejamento, tá? O que é ideação? É aquele pensamento sobre o suicídio, é aquele pensamento que leva a pessoa e que nos leva, vamos incluir, né? Porque, como a Kátia falou, e existem pesquisas que falam isso, que a grande parcela da população já pensou em algum momento da vida em tirar a sua vida, em um momento de dor, naquele momento que a gente está cansado, né? Está esgotado. Quem nunca pensa, não aguento mais? Talvez né? não em tirar a própria vida, mas em morrer. Né? Se eu morrer, Se acaba morrer, tudo. Resolve o problema, né? E como o Gustavo falou, não resolve, porque não acaba aqui. Então, a ideação é isso. Agora, a ideação com planejamento é um momento mais agudizado, mais grave, porque a pessoa, além de ter a ideia, ela pensa em como executar. E, às vezes, ela verbaliza isso. Às vezes, ela fala, se eu tivesse em mãos alguma coisa, eu faria tal coisa. Né? A gente não vai ficar citando, como a Kátia falou, que essa não é a nossa intenção. Mas quando a pessoa planeja como executar o ato. Então, isso é muito grave. A ideação já é preocupante, a gente já tem que dar atenção a isso. Mas quando chega a verbalizar esse planejamento,
é que a gente tem que ter um cuidado ainda mais redobrado, tá? E, mas às vezes a gente fala, né, quando tá nervoso, saco, queria morrer, não queria estar aqui. Às vezes isso é uma coisa momentânea, né, principalmente nos adolescentes aí, que às vezes briga com o namorado, briga com a namorada, e fala, eu não aguento mais, minha vida não tem sentido sem a pessoa. Às vezes é uma coisa momentânea. Agora, percebe-se que aquilo continuou, né, que a vida da pessoa parou ali, ela fica sempre remoendo, sempre falando sobre isso, ainda que não fale. A gente percebe um isolamento social, percebe uma falta de interesse nas atividades diárias. Sair com os amigos, né? Tá assistindo uma série na televisão, coisas pequenas, mas que a gente pode perceber dentro de casa. Então a gente tem que ter esse olhar mais crítico para aquele que está com a gente em casa, tá? E não negligenciar a dor do outro, né? A dor não é mensurável. Eu não posso falar que uma situação que eu enfrentei, a Kátia vai enfrentar da mesma forma. Às vezes eu tirei de letra, mas às vezes a dor dela é muito pior do que a minha. A forma dela sentir aquela mesma coisa que eu passei é muito pior do que a minha, né? Então, quando tem alguém em casa passando mal de estômago que está lá vomitando, adianta vocês falar para a pessoa assim, fecha a boca e não vomita. Não é muito fácil, né? E às vezes a gente faz isso, gente, com aquela pessoa que está lá introspectiva, que está se isolando, e fala assim para ela, mas você tem tudo, não entendo. Você tem uma vida que todo mundo queria ter, não entendo o que tá de ruim. Então não é por aí. A gente tem que aprender a escutar a dor do outro, né? A gente tem que aprender a entender a dor do outro, que é a empatia, que a Bianca falou logo no início, e que é uma palavra que eu gosto muito, porque é isso que a gente precisa, é ter empatia, não é julgar a dor do outro. Eu não preciso compreender a dor do outro, eu tenho que aceitar e oferecer ajuda. Tá bom? Vamos terminar. O jovem que quer tirar sua vida, ele acredita que não existe soluções para os seus problemas. E isso pode ser sinônimo de desequilíbrio emocional e pode passar despercebido por familiares e amigos, né? Porque às vezes a pessoa também, que está com uma ideação, está com um planejamento e chega a mencionar isso para alguém próximo, as pessoas acabam duvidando, né? E deixa passando despercebido, desacredita, né? Dando chance, às vezes, para a pessoa tentar, ao invés de ajudar, de oferecer ajuda, né? No entanto, existem alguns sinais que podem indicar que o adolescente ou adulto podem indicar que está pensando nessa possibilidade. As causas mais comuns são a depressão, problema amoroso familiar, uso de drogas e álcool, bullying, crise financeira. Atualmente, né, a crise financeira não estava ali no meu contexto, mas a crise financeira com a atual situação econômica, né, brasileira também tem sido um fator. Desemprego, né? Contas, né? Tudo que vem advindo tudo que advém de uma crise financeira. Traumas emocionais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Depressão. A depressão é a principal causa do suicídio na adolescência. Aqui, gente, não só na adolescência, tá? Em adultos também, jovens e adultos. O jovem deprimido prefere ficar sozinho a sair com os amigos e sentimentos como tristeza e solidão favorecem os pensamentos. É importante ter bons amigos e pessoas para conversar, capaz de compreender a situação, fazendo com que a vida fique menos pesada. Como que a gente identifica uma pessoa com depressão? Com características de depressão. Isolamento social. Se é uma pessoa comunicativa, ela fica introspectiva, fica embotada, né? O que é isso? Não se socializa, mas era uma pessoa que gostava de sair, gostava de dançar, não gosta mais, né? Com episódios recorrentes de choro, que às vezes começa a falar sobre a morte, apática, desanimada para trabalhar, desanimada para estudar. Tudo isso são fatores, né,
que nos indicam, né, nos direcionam a pensar que a pessoa está com uma possível depressão. Problemas amorosos e familiares. Problemas familiares como perda dos pais, separação, frequentes brigas e discussões e não tem espaço dentro de casa para expressar suas emoções. São fatores que aumentam a angústia e a dor que o adolescente e o adulto sente. Gente, é claro que às vezes os pais também não estão preparados, né, para lidar com situações que trazem os filhos. Ou os filhos também, às vezes, não estão preparados para lidar com uma separação de pais, né? Mas são fatores que induzem, infelizmente, as pessoas a pensar, né, sobre a morte, repensar sobre a vida, né? Então, são coisas também, são fatores que, infelizmente, levam as pessoas a pensar. Por quê? Às vezes as pessoas não dão conta de lidar com a frustração. E a primeira saída que as pessoas, né, encontram são essas. Quero morrer, não quero mais viver, estou desanimada. E é isso aí, apática, né, fica apática com relação aos problemas da vida. Eu acho que essa questão de problema familiar também pode ser uma grande questão desse aumento de casos para as crianças, né, a partir de 10 anos, igual a Kátia falou no início. Porque hoje a nossa vida é tão corrida e a gente trabalha tanto e às vezes quer dar um conforto muito além do que, assim, do que é o possível, ou então porque a gente vive bem, mas você quer sempre mais, você quer ter um carro mais confortável para viajar com a família, você quer fazer uma viagem mais cara no ano que vem, e às vezes a gente extrapola tanto esse querer e se trabalha tanto que muitas vezes os pais não percebem o que está acontecendo dentro de casa, né? Porque às vezes chega em casa, o filho já está dormindo, porque ele acorda cedo para ir para a escola, o pai chegou em casa 10, 11 horas do trabalho, com a mãe, e aí acaba não percebendo esse isolamento social que essa criança se encontra, acaba não percebendo que às vezes chega da escola, às vezes está sofrendo um bullying na escola, chega da escola chateado, aborrecido, que não quer ir para a escola, às vezes os pais não veem isso, né, por essa correria do dia a dia. Então a gente tem que ter um momento para os nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, tá? Vou ficando petitinho. Mas assim, eu falo que é o que a gente observa até no serviço mesmo, né? E como que a demanda do CAPS infantil aumentou, como que eles trabalham assim, de maneira até sobrecarregada, e às vezes muitos casos que vão para lá que nem é do CAPS, mas que os pais não sabem nem o que está acontecendo com os filhos, né? Ah, tem alguma coisa de errado, mas o quê? O que você observou de errado? Isso aí está errado, a professora falou que está errado, o fulano falou que está com um comportamento assim, mas às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então a gente precisa ter esse olhar para as nossas crianças também. Eu vou falar como mãe que eu tenho. Ah, obrigada. Não, é porque ela falou a visão da gente. Aí eu vou falar aqui para as pessoas, né, que são pais, tudo, e dá uma angústia muito grande. A gente às vezes tenta observar, mas não consegue compreender. Então, por isso que a gente está pontuando, igual a Kátia colocou, isolamento, essas pontuações que a Kátia colocou sobre depressão, sobre o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, é importante a gente observar, que às vezes a gente realmente não sabe o que está acontecendo, mas mudou o comportamento. Isso aí tem que acender uma luzinha. Opa, aconteceu algo. O que será? Certo? Mudou, piorou as notas na escola. Opa, tem algo aí? Pode ser uma questão de aprendizagem? Pode, mas pode ser outra questão. Está chorando, inventando dores para não ir para a escola. Alguma coisa está acontecendo. Então, são situações que a gente tem que prestar atenção no comportamento, né? E aí acontece o que você colocou, né? Que você fez uma roda com os jovens e eles colocaram questões de mutilação, automutilação, que é algo muito alto mesmo também, números altos, entendeu? E é uma forma deles lidarem com a dor que eles não sabem como extravasar. Eles não têm essa orientação. Então a gente tem que prestar atenção. Começou a usar roupa comprida. O que está acontecendo? Está quente? Tem algo aí?
Então, assim, são pequenos detalhes, mas a gente tem que estar atento. E uma coisa também que acontece muito com criança, principalmente com adolescente, muito mais que com os adultos, é que quando às vezes o adolescente fala sobre esse pensamento de morte e tudo, é chilique. Quer chamar atenção? Pode ser. Pode até ser que queira chamar atenção, isso pode acontecer. Mas vamos pagar para ver? Será que é essa a conduta certa que a gente está adotando? Porque às vezes o adolescente, eu falo muito isso, ele sabe o que é errado, ele não tem noção das consequências. Ele sabe que ele pode estar cometendo alguma coisa que vai ser julgado, que vai ser errado e tudo, mas ele não sabe quais as consequências daquela atitude dele. Então, às vezes, até para chamar atenção, ele pode vir a fazer alguma tentativa e dar errado, né? Eles têm a impulsividade, né? É uma coisa mais deles, né? Da idade. A gente, com a idade, a gente vai ficando mais, vamos dizer, com medo. E eles não têm. Eles vão lá. E nós, adultos, por outro lado, achamos que tudo é bobagem. Tudo que o adolescente passa, bobagem. Isso vai passar, brigou com o namorado. Gente, meu primeiro namorado, quando eu terminei, eu achei que eu fosse morrer, que eu não ia viver sem ele. Era uma dor que doía fisicamente. Então a gente tem que pensar que para esse adolescente é a pior situação que ele está vivendo naquele momento. Ele nunca enfrentou uma dor, uma frustração tão grande, que para a gente é uma bobagem sem tamanho, para ele tem uma dimensão muito maior. Então não vamos negligenciar. A gente não está falando para passar a mão na cabeça de filho não, hein, gente? Regra, limites, isso é importante. Muito, né? Ninguém é para ficar falando, pode tudo, não. Não, filho não pode tudo, não. Filho tem que respeitar pai e mãe. Né? Até porque então, é outro problema que enfrenta também. Aquela criança que cresceu podendo tudo, fazia tudo, e tudo era lindo, maravilhoso na adolescência. Quando enfrenta as frustrações da vida, que os pais não conseguem controlar, é onde eles esbarram e não dão conta de seguir. Okay? E aí, completando a fala das meninas, né, da Rubia e da Paula, a gente não pode esquecer que as pessoas mais velhas sempre vêm nos falando assim, né? Nossa, você não sabe nada da vida, você ainda não viveu nada. Mas a gente também não pode esquecer que cada fase da vida as pessoas estão aprendendo, né? E elas têm que aprender mesmo a lidar com o sofrimento de acordo com aquela idade. Então não é simples assim chegar e falar que de acordo com a minha experiência você não pode estar sofrendo, porque isso é bobagem, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menino, né? Ou coisa de menina, né? O sofrimento ele varia de acordo com a idade. O uso de álcool e drogas, né, são outros fatores. O alcoolismo e o uso de drogas também favorecem, porque seu uso já indica que o jovem não está conseguindo resolver conflitos internos, passando por um momento de angústia e frustração. Além disso, a atuação dessas substâncias no cérebro modifica as funções cerebrais, consciência e pensamento, favorecendo pensamentos de autodestruição. A respeito do uso de drogas, de álcool e drogas, o que a gente pensa? Ninguém tem um uso, começa como? Ninguém começa dependente, a pessoa começa usuário. Às vezes faz uso de uma maconha, às vezes começa com um cigarro, começa numa brincadeira, começa numa roda de amigos, né? Mas a gente tem que pensar, né? É muito comum a gente ouvir, tá usando porque não tem juízo, tá usando porque é mau caráter, e várias outras coisas que a gente ouve dizer. Mas a gente, para além disso, tem que se perguntar que sentido que a pessoa está querendo dar fazendo uso. O que a pessoa está querendo tampar ali, né? Como se a gente fosse um buraquinho. O que as pessoas querem tampar fazendo uso de droga? O que elas estão querendo substituir na vida delas, né? Então, o uso de álcool e outras drogas são fatores também que levam à autodestruição, ao extermínio. E que potencializa também, né, gente? Porque o álcool e a droga, ela dá coragem. Então, potencializa. Se é uma pessoa que já vem com histórico de depressão, que já está usando a droga, o álcool como uma fuga, muito possivelmente, no momento de euforia em que ela tiver, sobre o uso da droga ou do álcool, ela pode cometer, por essa coragem que o álcool e a droga dão.
bullying, né, no caso dos adolescentes, acontece quando outras pessoas denigrem a imagem ou até mesmo agridem fisicamente a vítima que se sente indefesa, sendo essa uma situação bem comum na adolescência, embora seja crime, né? Mas o bullying, o agressor, ele sabe, né, quem que será atingido com o bullying. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa mais tímida. A pessoa tímida é que vai sofrer. E as comunicativas, aquelas que gostam de socializar, de se aparecer, né, na frente de outros colegas, às vezes com comportamentos exaltados, são os agressores. E o tímido, o que acontece? Já tem um comportamento às vezes introspectivo, embotado, ele não reage. Ele fica sofrendo aquela agressão, né, que é uma agressão moral, que às vezes desmoraliza, às vezes não sempre, né? A intenção do bullying é essa, desmoralizar, né? Até a pessoa se sentir menos. Por exemplo, uma pessoa tímida, uma pessoa inteligente, uma pessoa gordinha, uma pessoa que usa óculos, né? Outro dia eu atendi um menino, né, que não queria mais frequentar a escola porque ele era chamado de 4 olhos. Mas um menino de 6, 7 anos, como que ele vai se defender de uma turminha de 5, 4 alunos? Ele não sabe, né? Ele tem medo de chegar em casa e falar para a mãe, às vezes é uma mãe brava, de dialogar. Então é sempre importante também os pais deixarem aberto, né? Transmitir essa confiança para os filhos, né? Ter esse diálogo, ter essa liberdade de conversar dentro de casa e passar aquilo que está sendo, aquilo que está acontecendo, tá? E isso realmente é difícil para uma criança de 4 anos, diante de uma turma, se sente o quê? Indefesa. Quem que vai me defender? Aí a mãe foi, pesquisou, procurou saber na escola o que estava acontecendo. A criança estava sofrendo bullying pelo simples fato de usar óculos. Traumas emocionais. Ter sido vítima de abuso, né? E aí abuso, gente, abuso das mais diversas formas. Abuso moral, né? No caso do bullying, assédio sexual, assédio moral, violação dos direitos, violação de direitos, né? Em crianças, adultos, idosos, maus tratos, são fatores que favorecem os pensamentos. Isso porque a pessoa se sente cercada pelos problemas e não consegue lidar com a dor diariamente, né? Então, traumas de infância, violações de direito, maus tratos, assédio moral, assédio sexual, todos esses são fatores, né, que induzem também a pessoa a pensar, criar circunstâncias, situações para planejar, né, e às vezes até conseguir. E aí, gente, isso é muito grave e a gente observa que essas vítimas de abuso, seja ele qual for, vai refletir lá na vida adulta, tá? Muito depois que esse abuso aconteceu, muito tempo depois. A gente enfrenta isso muito no CAPS com os nossos atendimentos, em que às vezes o paciente custa dar conta de falar sobre o assunto. Então ele está lá tratando de uma doença, né? Tomando a medicação, não tem uma melhora, não apresenta melhora, muda a medicação e nada. Às vezes não toma a medicação porque se sabotam também. Às vezes a pessoa quer ficar naquela condição para não ter que lidar conscientemente com o que está incomodando, né? E por outro lado também, tem aquelas famílias que sabem do abuso que a vítima sofreu, que sabem tudo que aconteceu e que não querem essa pessoa bem, porque para elas também é cômodo que essa pessoa permaneça doente para que ninguém dê crédito ao que ela falar. Principalmente quando a gente fala de algum transtorno em que a pessoa tem delírio e tudo. Então, o familiar que sabe o fator causador, embora tenha sido há muitos anos atrás, ele tende a boicotar. Isso é muito comum da gente ter. Ele boicota para que... Porque quem que vai dar ouvido para um delirante? Quem que vai dar ouvido para uma pessoa que não está falando lá concreto? Né? Então é melhor mantê-la assim do que deixar ela verbalizar o que de fato aconteceu. E aí a pessoa não dá conta de elaborar, né? Porque não externaliza, não fala, né? E se às vezes
teve, por exemplo, um fato lá na infância de um abuso sexual que foi negligenciado pelas próprias pessoas de casa, pelos familiares, que é onde a gente deveria encontrar apoio, né? Abrigo, aí você vai acreditar em quem? Né? Se a minha família não me protegeu, quem que vai? Né? Quem que vai comprar esse abrigo comigo? Como lidar com alguém com este comportamento? Levar a situação a sério. É assunto sério, né, gente? E a gente está vendo isso principalmente aqui, né? Com uma certa recorrência, né? Não só aqui, mas em Lafayette. Eu acho que é uma situação do mundial, né? Tem a Organização Mundial de Saúde fala muito sobre isso. Não é só um caso de Lafayette, é de Brasil, é de mundo, né? É mundial. Ouvir e mostrar empatia, que foi o que a Bianca falou no início, né? As pessoas que têm um sofrimento, né? Um sofrimento da alma, um sofrimento da psique, precisa ser ouvida. Falar é terapêutico. Né? Às vezes a gente nem está com sofrimento, pensando em morte, mas quando a gente encontra alguém que a gente confia para poder falar, a gente fica mais leve. A pessoa às vezes não precisa nem opinar, basta ouvir, né? Até porque às vezes a gente não quer nem opinião, a gente só quer falar mesmo, né? Só quer esvaziar. Falar sobre o que está acontecendo, né? A pessoa tem que falar sobre o que está acontecendo, perguntar sobre o sofrimento do outro, começou a observar, igual a Paula colocou no início, né? Da blusa, está calor, está usando roupa curta, roupa comprida, porque às vezes está se cortando, se automutilando, né? Eu também falei um pouco no início sobre a depressão. Precisa ser falado, precisa ser perguntado, precisa ser questionado, para a gente entender o que está acontecendo. Ser afetuoso e dar apoio emocional. Escutar, né, já é dar um apoio, né? Direcionar para o serviço já é dar um apoio. Procurar um familiar, procurar saber o que está acontecendo é dar um apoio. Procurar a ajuda de pessoas que possam estar contribuindo com o caso, com a situação do momento, é dar apoio. Isso não é só entre familiares não, tá? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma empresa, de uma grande empresa, em que uma pessoa, ela observou o comportamento da colega de trabalho, observou que ela não estava bem, já vem um tempo mudando o comportamento, que tentou várias abordagens, mas a pessoa não se abre, e ligou pedindo ajuda. Falou, olha, eu estou achando ela com um comportamento muito diferente, porque era de costume, estava em tratamento psicológico, mas abandonou porque a família falou que psicólogo é para doido, que ela não é doida, então que ela tinha que parar de ir no psicólogo. O que o pessoal do trabalho iria pensar se ela estivesse frequentando psicólogo? Então, assim, uma pessoa do trabalho que está ali com ela no dia a dia, na correria do trabalho, deu conta de observar. Né? Então, às vezes a gente consegue ver isso, não só nos nossos familiares, mas nas pessoas que a gente convive, e a gente tem que ter esse olhar crítico. Por isso é importante, né? O processo educativo, né? A respeito do suicídio. Por isso que precisa ser falado. Porque as pessoas tomam conhecimento e às vezes o conhecimento que eu tenho não serve para mim, né? Mas serve para ajudar o outro. O que não fazer? Desafiar a pessoa. Isso dá um certo encorajamento. Quando ele fala desafiar a pessoa, não é da mesma forma que você colocou, não. Ele desafiou a tentar achar meios, né, de lidar com essa dor, de... Né, fazer o bem, né? O desafio dele é de promover o bem. Assim, não tá bom, mas vamos buscar um outro caminho, que é até o que a Organização Mundial de Saúde fala. Vamos tentar meios para aliviar essa dor. Nesse caso de desafiar que a gente está colocando, seria assim, você não tem coragem, duvido que você faça. Vai lá e faz então, vamos ver. É nesse sentido, tá? Eu já presenciei
uma mulher aqui no site que subiu numa árvore ali em frente à FOB, quando a FOB eles eram ali no Doutor da Avenida. Ela subiu na árvore e ficou lá chorando, chorando, chorando. Alguém viu, tentou conversar com ela, no que tentou conversar, ela foi subindo mais, mais e mais. Aí chegou o corpo de bombeiro, chegou a polícia, todo mundo tentando ali controlar a situação. A população, gente, em coro, começou pula, pula. Eu falei, poxa vida, se fosse um familiar seu lá em cima, você ia estar gritando, pula? Ou é de revoltar. É da gente se falar assim, não é possível, porque passa o cúmulo da falta de consenso. Mas tem. E às vezes a pessoa vai pular porque Por causa o outro disso. incentivou. Porque igual Ela vai se sentir mais coragem. ainda inútil, mais desvalorizada. Há 15 dias atrás eu fui fazer uma viagem, eu fui até Betim. Então meu irmão, passando comigo pelo shopping, me mostrou o viaduto. Eu falei assim, lembra, Vanessa, esse viaduto aí? Lembra daquele vídeo que eu te mandei? O rapaz estava lá em cima, a população em si, em vez de tentar ajudar, incentivou a fazer. Igual o que o Gustavo falou, tem outros meios de buscar ajuda. Às vezes a pessoa incentiva a outra a fazer. A gente tem que incentivar a não fazer, a buscar outras coisas. Porque igual a questão aqui, o tema é excelente, mas a gente também tem que aprender a ouvir. Porque se você não consegue ouvir, o que foi falado aqui não vai servir de nada. É buscar a questão do amor, né? Amor. A gente está precisando de amor, Muito. né? Não se importar, né? Ignorar a situação, né? Às vezes a gente está vendo um problema do lado, né? Do lado da gente, na nossa cara, do lado no vizinho do lado, né? E às vezes a gente também ignora a situação, não dá importância, menospreza o sofrimento do outro, né? E a gente, o ser humano, ele tem uma tendência a si mesmo, a supervalorizar as minhas questões, as minhas conquistas ou as minhas desvantagens. O meu sofrimento é muito maior do que o outro nunca vai sofrer mais do que eu, né? Então a gente também não pode ignorar as situações. Não se importar com o problema, né? Com as situações que estão acontecendo, né? Jurar segredo e dar falsas garantias, né? Se a gente precisar, até o nosso código de ética, né? Do psicólogo, tem situações que a gente pode burlar o sigilo, sim, né? Quando coloca a própria vida ou a vida de terceiros em risco, a gente tem essa autonomia. Né? A gente não pode jurar segredo ou dar falsas garantias. E tem aquele também que às vezes fala, tá, gente, com a pessoa o que pretende fazer e pede segredo. Então essa não é uma boa hora de se guardar um segredo. Não é. Tá? É um momento de Você não precisa contar, né? Soltar, sabe pra isso. Mas procurar ajuda profissional. Quem tiver essa escuta tem o dever de ajudar essa pessoa a procurar alguém que possa ajudá-la. Não é um assunto, né, gente, que tem que ser tratado como forma de especulação, né? Mas sim de ajudar, de apoiar mesmo. Deixar a pessoa sozinha, principalmente se o risco for grande, se o risco for eminente, né? Se a pessoa está falando sobre isso, está tendo um apoio, está tendo uma ajuda, eu vou deixar a pessoa, às vezes, já tentou fazer uso abusivo de medicação. Eu vou deixar a pessoa com a medicação dela? Eu vou deixar várias medicações ali à vontade? Não posso, né? A gente também tem que se conscientizar a respeito disso, de formas de precaução, né? De evitar. Tratamento. A psicoterapia, né, é uma forma de tratamento, igual eu tinha falado antes, né, que às vezes falar já é terapêutico, né? Então a pessoa precisa entender também por que a vida dela está sem sentido. E na terapia a gente consegue ajudar as pessoas, né? As pessoas, claro, que querem ser ajudadas, que quer encontrar um sentido para a vida. Intervenção psiquiátrica, né? É necessário para uma medicação. Sim. E aí a gente precisa de avaliação psiquiátrica. E às vezes é preciso até fazer um diagnóstico. Só o psiquiatra não é a medicação. Sim.
às vezes, igual a Rubia falou, é necessário, nesses casos, normalmente se faz necessário, né, a intervenção de um antidepressivo, porque a pessoa, às vezes, também só falar não é suficiente. Às vezes, a dor da pessoa é tão grande, naquele momento, ela, às vezes, não está dando conta nem de falar, que precisa, sim, entrar com uma intervenção medicamentosa, um antidepressivo, um ansiolítico, um remédio para diminuir a ansiedade. E agora nós temos, né, o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço telefônico, a gente pode ligar 24 horas por dia, ele funciona 24 horas, para o número 188, tá? 188. É um número onde as pessoas, e eu já conheço pessoas que ligaram e que ficaram no telefone conversando 3 horas, e aí a gente... Oi? É um apoio emocional. É um apoio emocional, né? E aí a gente vê a importância de falar, né? E às vezes as pessoas não têm liberdade de falar com pessoas próximas, mas dá conta de falar, né? Quantas vezes a gente, no processo terapêutico, a gente atende pessoas que chegam e falam assim: o que eu vou falar para você, mas eu nunca te vi, né? E tem outras que às vezes acham muito mais fácil falar para pessoas que nunca viu, pessoas fora do convívio. Então, o número 188, né, o CVV, Centro de Valorização à Vida, dá esse suporte aí. Gente, só mais uma fala aqui, quando a gente fala de intervenção psiquiátrica, intervenção medicamentosa, ela tem que ser avaliada por um psiquiatra, tá? A gente vê também o uso indiscriminado dessas medicações, às vezes a pessoa está enfrentando alguma coisa, é momentâneo, às vezes perdeu o emprego, um luto, e aí já acha que a solução é tomar um remédio, é enfrentar com o remédio, e não é bem por aí. Isso agrava o quadro futuro também, então a gente tem que ter muito cuidado no uso dessas medicações, tem que ser avaliado, tem que passar pelo psiquiatra, não dá para ficar tomando essas medicações aleatoriamente por conta própria não, porque às vezes a gente consegue, meu vizinho toma, ele se dá super bem, essa semana ele vai me dar. Não funciona dessa forma não, tá? Até porque a medicação nem faz efeito assim, né? Tem algumas medicações que demoram 10, 15 dias para começar a fazer efeito. Né? Quer dizer que seja bom para o outro. Algumas medicações é para dar a pessoa mais ânimo, outras é para deixar a pessoa mais tranquila. E nem sempre vocês vão saber essa diferenciação, então tem que ter muito cuidado. Sim. O fluxo da rede de atendimento hoje aqui no Conselheiro Lafayette, como que ele está funcionando? A Kátia vai falar agora, gente, como que funciona o serviço de saúde para atendimento desse caso específico de suicídio, tá? A rede funciona para todo tipo de transtorno mental, álcool e drogas e o CAPS infantil aí com as suas demandas. Mas hoje nós vamos falar especificamente do suicídio, como que é o atendimento para esses casos. Então, o primeiro passo é a identificação, né? O passo 1, identificação e registro do fato. Ideação ou tentativa de suicídio, né? Qualquer serviço da rede pode identificar. Secretaria Municipal de Saúde, o PSF, né? A equipe de saúde da família, lá no seu postinho pode ser identificado. Nós lá no CAPS 3, né? Aqui nós estamos falando da saúde, tá? Da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafayette. O CAPS 3, o CAPS AD, que é de álcool e drogas, para quem não sabe, AD é álcool e drogas. O CAPS I é o CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes até 18 anos. Centro Regional de Saúde, que hoje nós temos 3, é o Santuário, um na Barreira e o outro no São João, aqui. E a Policlínica Municipal. São onde pode ser identificados. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CRAS. CRAS também é uma porta que pode ser identificado, né? E registrado o fato. CREAS. Qual né? é o papel do CRAS, gente? É fortalecimento de vínculo familiar. Então, que é um lugar melhor, às vezes, identificar, como a gente viu, que é um dos fatores de risco, né? Problemas familiares. Então, é uma porta de entrada muito boa, que esses profissionais que estão lá precisam ter esse olhar muito atento para esse tipo de demanda. Isso. Não fica limitado somente à saúde. Pessoas desse serviço também estão aptas para
identificar, né? O CREAS, né? Que o CRAS é como se fosse o PSF, né? Na saúde, e o CREAS é como se já fosse a atenção secundária lá na saúde. É quando já houve a violação de direitos. O CRAS é como se ele promovesse, né? É antes de acontecer. Né? Então ele promove, um dos exemplos foi o que a Rúbia colocou, né? Que é para estreitar os laços. E o CREAS é quando esses laços já foram rompidos, né? É quando já houve a violação de direitos. Também é um setor, tem um CREAS aqui em Lafayette, que também é uma porta, né? Para identificar. E que também recebe denúncias, tá, gente? Por acaso vocês identificarem alguma situação de violação de direitos, seja criança, idoso, adulto, pode comunicar que eles fazem a investigação. Isso. O plantão social, né, que para áreas que não têm cobertura de CRAS e nem CREAS, ele fica lá na Secretaria Municipal de Saúde, né, lá no antigo fórum. Está tudo localizado lá. O Centro POP, né? Está desativado no momento. O Centro POP é onde eles dão apoio à população de rua. Ele está desativado no momento porque houve um roubo na sede e que levaram tudo. Então eles não têm como trabalhar. Porque eles não oferecem lanche, eles oferecem almoço, banho para os moradores de rua e agora eles estão sem ter como atuar por causa desse roubo, tá? Oferecem passagem, né, de ônibus. Quando vem alguém de fora, que identifica que está na rua, aí acha família e paga essa passagem para que essa pessoa possa retornar ao seu familiar. A CEMED, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, são as escolas municipais também e estaduais, né, está ali a Superintendência Regional de Educação, que são as escolas estaduais também, tem essa identificação, tem essa habilitação, né, para identificar. Rede contratualizada de saúde, hospitais e maternidade São José, São Camilo, São Vicente de Paulo e Queluz, também são espaços, ambientes onde tem profissionais de saúde que pode identificar. Rede privada de saúde, AFOB, pronto atendimento em ambulatório da Unimed, clínica psiquiátrica, clínicas psicológicas também. Rede privada de educação, escolas de ensino fundamental e ensino médio, faculdades e universidades, cursos técnicos e cursos profissionalizantes também. E outros setores como SAMU, Poder Legislativo, Polícia Militar, CVV, que é o CVV. Tá, daqui eu vi CW. CVV, o INSS e os municípios pactuados. Os municípios pactuados, gente, para quem não sabe, o CAPS hoje atende, além de Lafayette, mais 10 municípios vizinhos. Vamos ver se eu lembro tudo aqui agora. Caranaíba, Cristiano Ottoni, falar por ontem que eu vou lembrar. Caranaíba, Cristiano Ottoni. Não. Oi. Pausa para mim trocar a bateria. Bom, a Rúbia agora vai falar sobre os municípios que têm convênio, né, com o nosso município aqui. Lafayette é como se fosse uma macro-regional, né, de municípios pequenos. Então, vários pacientes dos municípios que ela vai citar ali, quando está em transtorno, quando está em crise, quando está em situação que demanda o atendimento do serviço de saúde mental, vem para cá. Né? Nós atendemos lá no CAPS. É importante vocês saberem que às vezes vocês têm parentes, amigos que moram nesses municípios que são aqui ao redor de Lafayette e podem estar informando também, né? Então, gente, os municípios são Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cristiano Ottoni, Entre Rios de Minas, Itaverava, Lamin, Queluzito, Rio Espera e Santana dos Montes. São municípios que são pactuados com o serviço de saúde mental aqui. Esses pacientes desses municípios que a Rúbia citou ali, eles podem vir fazer tratamento no CAPS. Mas não é assim, não quero fazer lá, eu vou vir aqui. Ele tem que passar pelo município, o próprio município direciona para cá quando se fizer necessário. Gente, além de todos esses atores que a gente falou que pode identificar,
nós também podemos identificar. O CAPS é porta aberta. O que significa isso? Não precisa de encaminhamento, não precisa de ter passado por um serviço de saúde para ser tratado no CAPS. Tá? Então, se vocês identificarem essa necessidade, identificou que tem alguém, algum conhecido, familiar com ideação, leve ele até o CAPS. O CAPS funciona de 8 até às 17 horas, todos os dias, de segunda a segunda. Tá? Se por acaso tiver uma situação mais agravante e for após esse horário, pode levar para a policlínica, ou fora, né? Pode ser antes das 8 também. Pode levar para a policlínica municipal. Eles vão receber esse paciente e no dia seguinte encaminham para o CAPS. Tá? Então todos nós podemos encaminhar alguém para o CAPS, podemos direcionar a pessoa para o atendimento no CAPS. Tá? Lembrando que toda ideação ela deve passar pelo CAPS. Aí, após a avaliação do psicólogo e do psiquiatra, ele vai direcionar o melhor tratamento. Nem sempre precisa ficar em tratamento no CAPS. Às vezes vai ser possível tratar só no ambulatório, só com a psicoterapia. Às vezes vai ser necessário ficar um período no CAPS, passa o dia lá para a gente, mas retorna para casa. Às vezes vai ser necessária a internação, mas isso tem que ser avaliado lá, tá? Então toda ideação encaminha para o CAPS. Quando teve alta, não quer dizer que o paciente não possa voltar. Se o paciente sentir necessidade e perceber, se reconhecer ou o familiar identificar que o paciente precisa voltar, que o paciente às vezes entrou numa crise novamente, o paciente tem que retornar para dar sequência no tratamento. Tá certo? Eu adiantei, né? Passei o carro na frente das coisas aqui da Kátia. Então o passo 2 é um encaminhamento, tá, gente? É onde todos os serviços podem encaminhar e toda a população também pode encaminhar para o tratamento no CAPS. Aí vai depender, se tiver a ideação, mas tem um uso concomitante de álcool e drogas, a gente vai direcionar para o CAPS AD. Se for menor de 18 anos, a gente vai encaminhar para o CAPS I. Agora, não tem uso de álcool e drogas e está apresentando a ideação, aí vai para o CAPS 3, tá? Então, de transtorno mental. E aí lá nós vamos determinar a conduta e o tratamento. Quando a Rúbia fala de transtorno, quando a Rúbia fala de transtorno mental, gente, não é somente a loucura, né? É uma depressão grave, é um transtorno mental, o paciente bipolar, o toque, né? Tem várias ansiedade, que a pessoa não consegue controlar. A gente tem, né? É muito comum as pessoas mais velhas falar, né? E às vezes até por falta de conhecimento, que tratamento no CAPS é tratamento para doido, né? Já passou na hora da gente desmistificar, isso é um mito, não é verdade isso. Tratamento no CAPS é para quem está precisando de ajuda do serviço mental. A gente não vai no médico, não olha a pressão todos os dias. É uma doença física. A gente não afere a nossa hipoglicemia todos os dias, né? Quem é diabético aí não faz o controle medicamentoso dessas doenças. Então a mesma coisa. A gente não tem só um corpo, a gente tem também uma psique, né? Temos também as nossas doenças mentais, que é possível. Em algum momento da vida, a pessoa não dá conta, né, de lidar com as situações e entra em crise, entra numa fase de adoecimento mental. Então, só complementando o que a Rúbia falou, né, quando necessita de tratamento em CAPS, se for em caso de álcool e drogas, vai para o AD. Se for com ou sem histórico de doença mental, fica no CAPS, e menor de 18 anos vai para o CAPS-I, que é o CAPS infantil. E se não necessitar de tratamento em CAPS, vai para o Centro Regional de Saúde, ou para as equipes de saúde da família, ou para os NASFs, CRAS, CRES e Plantão Social, tá? São os outros dispositivos da rede. Que é uma rede de apoio, né, gente? A gente também tem que acompanhar essa pessoa no território, porque também se eu acompanhar ela só no CAPS não vai resolver. Às vezes é preciso trabalhar a questão no território, onde a pessoa está inserida, tá bom? Sim. Se o paciente faz tratamento no CAPS, não quer dizer que ele é nosso paciente, que ele é exclusivo, né? Ele pode tratar, fazer acompanhamento no CRAS, ele pode passar pelo CRES, dependendo da situação, acompanhamento no NASF, nas equipes de saúde da família e por aí vai.
né? Pessoal, então para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês, não uma reflexão como o Gustavo deixou, né? Que ele já fez isso muito bem. Aliás, duas reflexões. A primeira é sobre a ociosidade na nossa vida, né? Como que a gente precisa se tornar pessoas produtivas. E quando eu falo pessoas produtivas, não é que produzem nada financeiramente, tá? Não são pessoas que precisam trabalhar e receber por isso. Mas a gente precisa ser produtivo. Um trabalho social nos torna uma pessoa produtiva. Então, tem gente que às vezes... eu vejo muito acontecer isso também com pessoas mais idosas, que às vezes ficou em casa, cuidou da família, dos filhos, do marido. Hoje os filhos casaram, cada um seguiu o seu caminho e a pessoa não tem o que fazer. E aquela ociosidade acaba gerando uma grande ansiedade, uma depressão. Então a gente precisa tornar o nosso tempo mais produtivo, da forma que a gente conseguir, é claro. Né? Então é difícil falar que eu vou inserir uma pessoa no mercado de trabalho com seus 60 e poucos anos, sem experiência profissional. Mas nada impede de procurar um trabalho social, ajudar, voluntariado, um artesanato, enfim, seja aquilo que tocar mais na pessoa, o que ela mais gostar de fazer, né? Porque a gente observa muito isso, como que a ociosidade faz mal para a população. E a outra reflexão, e até um assunto um pouco chato, é uma coisa que a gente também observa muito no serviço, como que tem pessoas, e nesse caso são adultos mesmo, que manipulam a situação para se colocar numa condição de doentes para receber benefício do governo. Gente, é muito caso. Não é um, não é dois, não é 10. Não são 10, né? São muitos. Então, assim, e aí, o que eu fico pensando? O que a gente está esperando de uma sociedade em que nós, adultos, queremos ficar encostados no governo, simulando muitas vezes uma situação que não condiz com a verdade? Será que vale esse... Quanto que está aí agora a aposentadoria? Alguém sabe me falar? Será que vale me passar por doente, ter uma condição em que eu me coloco incapaz? O que esses jovens estão observando dessas pessoas? Né? E aquele que está falando em suicídio para continuar encostado pelo governo, para não ter que retornar ao trabalho e tudo, esses jovens que estão convivendo com essa pessoa e que realmente pensam, será que eles estão se identificando? Será que eles estão potencializando isso nessas pessoas que já têm essa tendência? Então a gente tem que pensar muito nisso e refletir até onde é benéfico, né? Até onde o financeiro, ter um dinheiro ali no mês, certo, é benéfico. Isso tem acontecido demais. A gente tem pacientes que têm a seguinte fala: eu vou chegar lá no CAPS e vou falar que estou pensando em suicídio, que eles vão me internar, depois eu vou pegar um laudo e vou ficar encostado. Tem casos que a pessoa toma medicação. Exatamente. Ela provoca a situação dias antes da doença. E aí tem um outro agravamento, né? Começa-se aí uma doença mental, porque a pessoa, de uma certa forma, ela está tendo um adoecimento psíquico. Ela, a partir do momento que ela começa a buscar medicação, tratamento sem necessidade, ela Já mostra que não está bem e também já vai agravando a situação dela. É como se a gente tomasse um remédio de pressão sem precisar. Isso não vai fazer bem para o nosso organismo, certo? E também, gente, o CAPS acolhe todas essas pessoas, porque pelo sim, pelo não, nós não vamos correr o risco de ser negligentes, tá? Então, realmente, dependendo da fala da pessoa, ainda que a gente saiba que não é verdade, ela vai ficar internada, porque nós não vamos correr o risco de falar com essa pessoa para voltar para casa e porque nós somos passíveis de erro também, como humanos, interpretar mal, né? Então ele é acolhido, mas isso tem acontecido muito. E eu acho que é importante a gente colocar essa situação, até porque a gente reúne frequentemente para falar sobre esse assunto e sobre os números alarmantes, como que vem crescendo os números de suicídio em Lafayette e região, né? Principalmente desses municípios aí que eu citei para vocês. Mas nem sempre
todos esses casos que são notificados são verdadeiros. Porque tem muita essa manipulação, infelizmente. Né? Oi? Infelizmente, né? A gente sabe que enfrenta essas situações. Mas é bom a gente parar, refletir, e se tiver um familiar nessa condição também, que a gente vê que quer se colocar nessa condição de doente, também conversar, às vezes uma psicoterapia, né? Encaminhar. Por que essa pessoa acha que é tão válido isso? Né? Então é isso, gente. Espero ter contribuído, tá? Qualquer dúvida, a gente não colocou o telefone do Carlos ali, desculpa, foi um erro. Mas o telefone, se alguém quiser anotar, é 3769-2662. E nós estamos à disposição todos os dias, tá? Precisando, é só bater lá na nossa porta que vocês vão ser muito bem recebidos.